A China, hoje, logo cedo, isso estava mexendo completamente com o mercado financeiro. A China contra-atacou. Aquilo que era esperado veio, aconteceu, é fato. A China anunciou tarifas, tributações sobre impostos, impondo tarifas sobre produtos norte-americanos que entram na China. Isso é uma resposta às ações do governo norte-americano de Donald Trump. E de uma maneira muito curiosa, né, e até podemos dizer contra a cultura, o governo Donald Trump está transformando a China num ótimo parceiro comercial. A China tem realmente uma filosofia um pouco mais forte voltada para o comércio e as atitudes norte-americanas fazem com que a China fique ainda mais destacada neste fator. É claro que tem gente que vai apoiar, tem gente que não vai apoiar essa questão. Mas o fato é que a retaliação que era esperada, ela veio. E essa retaliação, ela impacta produtos que já tinham tributos e produtos que não estavam sendo tributados. Produtos norte-americanos que eu estou falando, quando entram na China. Você vai acompanhar conosco agora uma tela que mostra, a gente só trouxe os produtos agrícolas, tá? Mas é uma tela que mostra como que essa entrada de produtos norte-americanos vai ser tributada, tira a competitividade completa dos produtos dos Estados Unidos, principalmente produtos agrícolas. Você acompanha comigo agora como é que estão esses números, como é que ficaram esses dados? Porque a partir do dia 10 de março, nós temos a taxação para frango, milho, trigo e algodão, ela subindo 5 pontos percentuais. É isso mesmo, você vê que está 15, ela era 10. Já existia uma tributação aí para frango, milho, trigo e algodão. Sobe de 10% para 15%. Agora, o que chama a atenção aqui e da nossa equipe quando contactou, né? Hoje teve acesso logo cedo no portal da China, até porque ontem também teve informação, a informação nova era chinesa em relação a frigoríficos brasileiros, mas olha só, a partir do dia 10 de março, produtos que não tinham nenhuma taxação passam a ter soja, sorgo, carnes suína e bovina, frutas, vegetais e laticínios. Sobe ou ganha uma taxação de 10%. Esse fator aqui, ele é extremamente relevante porque nós não tínhamos esses elementos. E aqui você, quando olha aquela tela, você vê ali que o Brasil é um campeão na exportação de frutas, então isso também pode trazer um benefício para esse setor, muitas vezes a gente deixa de lado, mas traz uma competitividade maior para a fruticultura brasileira, para a produção de soja, isso já era muito esperado, e também para a carne bovina e, quiçá, suína também. A produção de carne suína no Brasil subiu bastante e isso faz com que se tenha um cenário de maior competitividade aqui para o Brasil. Além desses produtos que eu destaquei, a gente só focou na parte agrícola. Tem empresas também que são tradings norte-americanas que operam com agricultura, que operam com pecuária, que operam com outras funções do comércio que vão ter maior dificuldade, elas vão ter menor penetração dentro do cenário chinês, dentro desse mercado chinês, o que traz fortes preocupações para estas empresas norte-americanas. As preocupações que eu estou falando, elas podem ser sentidas, daqui a pouco eu vou mostrar isso, mas as negociações em Chicago é uma queda generalizada. Todo o complexo soja despenca, milho despenca, trigo também cai, está tudo em queda. E é por isso que a gente, quando olha para o Brasil, começa a enxergar que algumas coisas mudam. E o que muda? Um principal fator que a gente tem destacado é que a soja brasileira, que já estava mais assediada pelo comprador chinês, pela necessidade, ela vai ficar ainda mais, o que nos traz um cenário de quase convicção de que os prêmios sobem nos portos, os bases sobem nos portos brasileiros para soja e talvez também para outros produtos. Esse é um dos fatores que a gente destaca aqui no Agricultura BR
e que é um ponto de vista que é dividido pela consultora em agronegócios, Andréia Cordeiro, que traz também um outro ponto de vista. Esse ponto de vista da Andréia Cordeiro é que esse conflito comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do mundo, vão trazer desdobramentos a médio e longo prazo para o mercado agropecuário global. Acompanhe. Eu diria que os efeitos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China e os blocos dos países que estão de cada lado são muito impactantes, não só para o Brasil, mas globalmente. Nunca em uma guerra comercial existem ganhadores num curto e médio prazo. E a guerra comercial ela tende a ser muito mais, trazer consequências muito mais drásticas no médio e longo prazo do que muitas vezes o próprio benefício. Diretamente para o Brasil, o que nós temos é uma janela se abrindo para valorização de prêmios para soja e derivados, para milho, um mercado, um aumento no comércio mundial com China e países aliados da China com relação a essas commodities com proteína animal. Este é um ponto. A gente não pode esquecer que este ano, uma comercialização mais lenta, o Brasil consegue navegar nesse oceano, aproveitando as oportunidades, mas não podemos esquecer que a Argentina é um competidor. Não apenas da soja brasileira, que a disputa é bem menor, mas principalmente para o farelo de soja. Então, nós não aproveitaremos a onda de valorização do prêmio, porque Chicago cai sozinhos. Temos a Argentina. Por outro lado, nós precisamos olhar a questão do trigo. China taxando importação de trigo dos Estados Unidos deve favorecer o comércio com a Argentina. Como fica essa relação? Claro que o Brasil é autoinsuficiente, né, na produção de trigo e importa. A Argentina é um grande parceiro. O trigo para o Brasil vai chegar mais caro, mas não podemos esquecer que o trigo, a precificação do trigo no Brasil é feita através do trigo da Argentina. Então, os preços do trigo também no nosso mercado interno para os produtores podem se valorizar. Reforço, nunca numa guerra comercial há ganhadores. A última guerra comercial demorou 18 meses, estamos revivendo março de 2018 e tudo aquilo que nós tínhamos construído de acordo volta a estaca zero. Então, podemos ter um longo período e com grandes consequências de inflação, aumento de custos, descompassos em toda a cadeia logística de suprimento de insumos. Num primeiro momento a gente olha, claro, as oportunidades, mas a gente pode ter crédito mais caro, crédito escasso e uma nova escalada de aumento de juros pela inflação. E ainda um complemento, o cenário de oportunidades para as famílias produtoras de soja no Brasil, elas também podem acontecer no decorrer da jornada, né? Abre-se uma janela de plantio aí nos próximos dias. O sul dos Estados Unidos, o sul do cinturão já vai começar a plantar milho. Daqui a pouco estamos olhando informações sobre os trabalhos de plantio de soja. E qual seria o perfil das famílias produtoras norte-americanas? Diminuir a área de soja, uma vez que a competitividade deles para a China diminuiria, e um aumento da área de trigo e de milho, principalmente. A gente sempre diz que as famílias lá são milheiras, né? E isso se desenha como uma oportunidade também que favorece o quadro de oferta brasileira.
Eu agradeço demais a participação da Andréa Cordeiro nesta terça-feira. Como eu disse, é feriado em boa parte do país, mas para trazer esse ponto de vista. E a Andréa Cordeiro, ela também deu luz a uma outra questão, que é em torno do mercado do trigo. Isso também afeta o Brasil, que não é autossuficiente, como ela destacou, e que compra trigo da Argentina.